Olá pessoal, tudo bem? Aula de Direito Digital do dia 7 de junho de 2024. Gravando essa aula numa quinta-feira à tarde, aqui no nosso núcleo de prática jurídica da nossa facul. E no nosso última aula, pessoal, nós vimos sobre. Só um minutinho aqui, tá frio pra caramba. Nós vimos sobre o domicílio judicial eletrônico. Essa plataforma que o Estado brasileiro hoje está buscando trabalhar com ela, ter ela como um grande norte da digitalização dos processos, né? Vimos que, a exemplo dessa plataforma, a tendência do Estado brasileiro hoje é unificar tudo, é deixar tudo num padrão só, tudo num determinado site. E o primeiro passo que foi dado para isso foi a questão da intimação e citação ser através daquela plataforma digital que é o DJI, que é o Domicílio Judicial Eletrônico. E aí, pode-se observar que a tendência é algumas funções que o oficial de justiça tinha que fazer, e muitas vezes ele ficava muito tarefado com aquilo, ele deixará de fazer. E surge com as vertentes doutrinárias que vão aduzir que o oficial de justiça vai acabar em algum momento. É claro, isso vai depender muito do andar das coisas, né? Mas vamos ver o que o nosso Estado brasileiro tem de fazer daqui a alguns anos. Hoje nós vamos continuar nessa vertente, nós vamos continuar dentro dessa questão de o Estado brasileiro, ou melhor, a a administração pública utilizando as plataformas digitais. Nós vamos refletir um pouco sobre isso. A primeira coisa aqui que eu trago para vocês, para quem é bem cru nessa questão de governo utilizar a plataforma digital, né? Para quem está bem cru mesmo, sabe zero, 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 zero. Sobre isso, o primeiro exemplo aqui é que todo mundo deve saber, e deve saber mesmo, está no curso de direito, você tem obrigação de saber sobre esse tema aqui, é o site MeuGov. E, primeiramente, para que o site MeuGov serve, né? Para quem não sabe, nada mais é, nada mais, nada menos do que isso aqui. O site MeuGov, que é essa bendita plataforma aqui, né? Essa bendita plataforma aqui, ele foi uma ferramenta desenvolvida lá na época da pandemia, né? Em 2020, pela gestão federal anterior a essa, que, primeiramente, ele serviu para a questão lá do Auxílio Brasil, que hoje voltou um nome para a Bolsa Família, né? Através dessa plataforma aqui do Gov, a pessoa fazia o cadastro, né? Fazia o cadastro e ficava apta a receber o benefício. Já que muita gente utilizou dessa plataforma aqui, né? Que a gente digita o nosso e-mail, faz o cadastro, a gente consegue fazer aqui o login com um banco, o login com QR Code, etc, etc. Houve um aproveitamento dessa plataforma aqui para ela ser utilizada em vários serviços. Então, ele não serviu somente para o Auxílio Brasil, mas para demais operações também. Várias dessas operações vocês conhecem, né? CNH, RG, etc. Sua reservista você consegue ver. Muito bem. Então, em 2022, em 2020, aliás,
O Estado brasileiro ele já começou a investir um pouco mais nessa questão de entender que a segunda década, perdão, a terceira década do século XXI, ela deve ser voltada muito à tecnologia por parte do Estado. O Estado deve trabalhar com questões, com procedimentos, com serviços fornecidos através dos meios digitais. Pois bem, um desses serviços foi primeiramente o Auxílio Brasil, depois passou a documentos, etc, etc, né? Hoje as pessoas, para fazer declaração de imposto de renda, elas utilizam o Gov, o aplicativo gov.br para poder fazer o login e efetuar isso, né? Ademais, pessoal, tudo isso se tornou útil, né? Para você, ó, você abre o aplicativo da carteira de trabalho, né? Você abre o aplicativo da carteira de trabalho aqui. Como que você vai logar? Como que você vai logar? Entrar pelo gov.br, né? Vai pedir sua, deixa eu abrir aqui. Ele vai pedir seu e-mail, vai pedir seu login como um todo, né? Seu login como um todo. Então, assim, ele se tornou, o meu Gov se tornou uma plataforma única que através dela vai ser acessado até mais coisas. Por isso, pessoal, por isso que eu citei semana passada o DJE, porque a tendência é o DJE transformar nessa plataforma única de demais acessos a outras realidades de processo no Brasil. Então, é tendência do Estado brasileiro fazer isso, tá? Primeira coisa que vocês devem saber. Muito bem. E aí, galera? E aí que a gente vai começar a conversar e ver aqui alguns artigos falando sobre isso, tá? Ocorre que, assim, a nossa administração pública, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, ela tem passado por essa transformação que é muito significativa. E elas tentam introduzir as plataformas digitais. E a ideia do Estado brasileiro, a ideia de todos os Estados, é que essas plataformas não apenas facilitam a prestação de serviços, né, do Estado para os indivíduos, mas também uma governança um pouco mais participativa e eficiente. A ideia, em tese, é essa. E no contexto da nossa matéria, do nosso direito digital, a implementação e regulação dessas plataformas, elas vai representar um desafio enorme. Pois bem, temos um autor, que é o professor Clochan, né, e eu disponíveis, depois eu vou deixar aqui o link para você acessar o artigo dele. Ele demonstra que a utilização dessas plataformas, elas vai incidir num tema chamado reforma do serviço público, que é deixar de utilizar papel para utilizar coisa virtual. E aí, gente, e aí que nós temos várias práticas que foram sendo implementadas, né? O que é que eu citei agora é um exemplo disso. E o que acontece? Acontece que tudo está passando por digitalização. A atividade legislativa está passando por digitalização, a atividade processual está passando por digitalização, tudo está sendo digitalizado. E a conclusão que a gente chega é que a administração pública, enfim, ela entrou nessa encruzilhada. Então, as plataformas digitais que a gente viu agora, ela é o papel central da promoção de uma governança mais eficiente, participativa e transparente, em tese. Em tese. Muito bem. Ocorre o seguinte, galera. Nós temos aqui, nós temos aqui uma realidade que é, que é bem complicada.
Por quê? Vamos relembrar aqui, vamos relembrar aqui alguns conteúdos de direito constitucional e alguns princípios de direito constitucional que temos que recordar. Olha só, todo mundo já ouviu aquela bendita frase, né? Todos são iguais perante a lei prevista no nosso artigo 5º, né? Muito bem. Todos são iguais perante a lei. Certo? Todos são iguais perante a lei. Ah, princípio da igualdade, correto? Princípio da igualdade, que você já sabe. Ok. Agora, você já deve ter ouvido também que a seguinte frase: os desiguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade. De suas, né? O sujeito aqui é os desiguais, né? De suas desigualdades. Muito bem. Esse aqui é o famoso princípio da equidade. Ok. Professor, onde você quer chegar falando dessas, desses princípios tão abstratos de direito constitucional, de direito humano, etc, etc. Eu quero dizer o seguinte para vocês aqui. Vocês lembram da, de uma imagenzinha? Vou pegar essa imagenzinha aqui. De imagenzinha. Aqui, achei ela. Achei ela. Vou colocar ela aqui. Aqui. Essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Existe uma grande diferença entre igualdade e equidade. A igualdade, a gente trata todo mundo igual e, dependendo da realidade, isso aqui é bem relativo, tá, pessoal? Isso aqui é bem relativo, tá? Sei que algumas pessoas podem colocar esse princípio aqui para fazer discurso político, discurso ideológico, misturar as coisas, entendeu? Tentar impor ideologia em cima dos outros, né? Minoria em cima de uma maioria. Eu sei, mas não estou tratando disso aqui. Estou falando de coisas reais mesmo, tá? Coisas reais. Nesse exemplo aqui, vimos que se tratarmos todo mundo igual, vai dar merda. Haverá injustiça. Agora, se tratarmos eles com certa desigualdade, ou seja, o menininho precisa de dois caixotes, o adolescente precisa só de um, do adulto nenhum. Todos conseguem avistar aquilo que eles queriam avistar, que era uma partida de beisebol. Pois bem, então há uma diferença entre o princípio da igualdade e o princípio da equidade. Muito bem, há essa diferença. Se há essa diferença, pessoal, existe diferença entre pessoas e pessoas, entre um estado para outro, entre um indivíduo para outro, classe social para outro. Vocês concordam comigo que é um pouco perigoso o Estado brasileiro ao colocar, ao digitalizar tudo, determinados serviços não serem efetivamente prestados, determinados direitos que todos devem gozar daquele direito?
É perigoso que algumas pessoas não utilizem aquele serviço prestado pelo Estado. É possível que algumas pessoas não usufruem daquilo que o Estado está fornecendo. E aí, galera? E aí, o que acontece? Qual que é o grande exemplo? Vamos supor que determinado serviço de saúde, determinado serviço de previdência, isso é feito digitalmente. Isso é feito digitalmente. Você está diante de um senhorzinho de idade, de uma senhora simples, analfabeta, semi-analfabeta, e ela não vai conseguir o seu benefício, ela não vai conseguir o seu benefício de previdenciário, seu auxílio, por conta que o Estado brasileiro, por conta que o Estado brasileiro deixou tudo virtual e para uma burocracia, não tem nenhum agente público para ajudar, etc, etc. Como que faz? Quem irá socorrer essas pessoas? Quem irá ajudá-las? Todos nós, vocês, eu, todos nós trabalhamos com direito. Todos nós, todos nós. A questão é o que vamos fazer, que postura temos que ter para ajudar essas pessoas. É só fazer postzinho em rede social para dizer que eu sou o grande caridoso, etc, etc. Não. É perna, filho. É perna. Correr atrás. Correr atrás de ajudar. Então, enfim, qual que é o gancho que eu quero puxar aqui para vocês? Nós temos um tema aqui, que é o direito digital, nossa disciplina. Nós temos uma realidade brasileira, que é o Estado digitalizando tudo. Nós temos uma vertente que é unificar tudo. E nós temos uma tendência das coisas serem mais frias. Nós temos uma tendência do Estado brasileiro trabalhar mais com o virtual do que com o real. E nessa toada de trabalhar com o virtual, o real, independente de quem está à frente de congresso, de executivo, etc., etc., haverá, haverá ali um problema com as pessoas mais necessitadas de cabeça financeira. E, e na, na, na existência de um problema assim, cabe seguirmos o exemplo de um homem que já esteve nessa terra e hoje está na glória de Deus, chamado Ivo. Para nós católicos, Santo Ivo, que era um indivíduo que ajudava os mais necessitados juridicamente e intelectualmente. E por conta dele, e por conta dele, que por inspiração da vida dele, que existe hoje Defensoria Pública, advogado ativo, núcleo de prática jurídica, por conta dele. E sendo um grande exemplo, sendo um exemplo para nós, quem quiser pesquisar sobre a vida dele, pesquise, podemos ajudar. Então, como na aula passada eu disse para vocês que há um mercado para explorar com o domicílio judicial eletrônico, há também uma área, um mercado e um trabalho social a ser feito nessa tendência do Estado digitalizar tudo, esse trabalho voltado a pessoas assim. E eu quero que vocês coloquem isso em mente, coloca isso em mente para planejar o futuro de vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito bem. Dando prosseguimento aqui, pessoal, dando prosseguimento aqui, nós temos aqui uma, algumas matérias que vão servir de muito base para a gente conversar aqui sobre esse tema. Temos aqui um dado aqui, olha só. Vou pegar um site aqui do governo para mostrar aqui para vocês. Aqui achei.
Desburocratização. Em 3 anos, mais de 1.600 serviços públicos foram digitalizados. Exemplo, meu INSS. E aqui é dito, né, dos 4.000 serviços ofertados pelo governo, 73 já estão digitalizados de acordo com o Ministério da Economia. E chega a 122 milhões de cidadãos em cadastro com o login único do gov.br. Então, assim, praticamente metade da população brasileira, em 2022, tinha isso, tinha já o gov.br disponível. Olha só, na época, em 2022, os serviços mais acessados do Gov eram sacar abono salarial, constar CPF, obter carteira de trabalho, obter o certificado nacional de vacinação Covid, solicitar certidão de saque para PIS, PASEP e transporte, levar serviço público ao cidadão, enfim, tudo isso. Ah, e aí, galera, nós temos aqui essa realidade, ok? Que foi muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. E nós temos também desafios. Por quê? Matéria aqui, numa outra matéria aqui, é dito o seguinte, que toda essa realidade de digitalizar os serviços estatais, ela foi implementada com a Lei do Governo Digital, que é 14.129 de 2021, que a gente aplicou em 2021. Muito bem. Anteriormente, a ONU ela tinha colocado o Brasil com um nível muito alto de desenvolvimento do governo eletrônico, né? E aí, gente, diante disso, o Brasil ele se tornou um dos mais atualizados nesse sentido, né? Tivemos aqui o Reino Unido primeiro, vem a Coreia do Sul, Dinamarca, etc, etc, etc. Muito bem. A questão é, cultura digital, já temos ainda? Já temos no Brasil? A resposta é não. Ainda não. Eu explico para vocês. Ainda temos uma grande população que está ali na faixa assim, dos 40, uns 50 anos, etc, etc. A partir dessa faixa aí. Que noção de tecnologia, noção de computador, noção de celular, é bem cru. É bem cru. E se vocês lembrarem bem, ah, nas nossas primeiras aulas, quando eu tratei de crimes voltados ao direito digital, eu falei do crime de estelionato. Quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas, né, se ferraram bastante, se ferraram bastante com o estelionato durante o Auxílio Brasil, durante o Bolsa Família na época? Muitas. Por quê? Porque o Estado brasileiro, ao iniciar esse governo digital, ao iniciar esse serviço digital, ele não se preparou, ele não colocou todas as ferramentas necessárias para a autenticação, não colocou todas as ferramentas necessárias para uma segurança. Então, o Auxílio Brasil que eu tinha direito, o outro terceiro ia lá, acessavam pelo celular, acessava a conta do Caixa Tem, passava no meu dinheiro e me ferrei, me ferrei. Então, assim, tudo, tudo voltado à implementação de governo digital, de governo mais virtualizado, é uma tarefa extremamente difícil, requer muito cuidado, requer muita atenção. Então, vocês viram que não é simples, não é simplesmente ir lá e faz, mas existem desafios, existem coisas a serem levadas em conta, coisas a serem levadas em conta. Pois bem, pois bem. E é claro, gente, há uma necessidade de investimento, etc., tudo isso, né? A integração entre as esferas da União, depois dos estados, municípios, etc., tudo isso é difícil, tudo isso é difícil. Mas o que eu quero passar aqui para vocês? Existe essa tendência, entendeu?
existe essa tendência da existe essa tendência das coisas serem digitalizadas. Existem as dificuldades que vão surgir. Existem as pessoas que vão ser feridas criminalmente, vão ser feridas civilmente, serão feridas de maneira trabalhista, vão ter os seus direitos feridos. E aí cabe a vocês fazer o link entre direito digital, fazer o link entre as demais matérias e ver o que foi ferido dessas pessoas, correr atrás dos direitos delas, fazer justiça, fazer o bem, fazer a caridade, amar, fazer o amor acima de tudo. Que, é claro, a consequência disso, né, vai ser um ganho financeiro que vocês terão. Então, tudo isso, tudo essas linhas gerais que a gente está trabalhando nas últimas aulas, eu quero que vocês levem em conta, quero que vocês reflitam e planejam a vida de vocês, planejem o serviço que vocês podem estar fazendo no futuro devido a tudo isso, né? Nosso direito digital já está se encerrando, está se encerrando, já está se encerrando. Então, nessas últimas aulas eu trago aqui essas reflexões diante de algumas realidades, diante de algumas realidades. Semana que vem, na próxima aula, na próxima aula, nós teremos alguns temas voltados ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ, no CNJ, que eu vou dar uma aprofundada maior, né? Tendo em vista que a incidência dele no mundo virtual está sendo enorme, 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 enorme. Pois bem, gente, eu vou deixar aqui mais um vídeo, mais um documentário acerca dessa realidade do governo digital, quais que são as metas, quais que são que o Estado brasileiro pretendia fazer na época, o que ele está pretendendo fazer agora, e algumas dificuldades, alguns comentários de alguns colegas. Pois bem, damos por encerrada essa aula aqui. Fico com o vídeo que eu vou estar anexando aqui para vocês. Um forte abraço e todos com Deus. Bora estudar. Estamos aqui com mais uma edição do Lecon Talk. O tema de hoje é governo digital e quem está aqui para nos contar um pouco mais sobre o assunto é o Perseu, que é gerente de projetos na Elo Group e também especialista em governo digital. Tudo bem, Perseu? Boa tarde, Tudo bem, obrigada pela sua participação. Perseu, me fala uma coisa, independente da gente falar governo Brasil, como que está acontecendo esse movimento hoje da inserção da tecnologia? Você tem sentido que é recente ou é algo que já vem acontecendo no decorrer dos anos, se é uma necessidade específica do cidadão agora? Me dá um pouquinho da sua opinião sobre isso. Tá, ok. Acho que, Marina, primeiro de tudo é entender que governos, a administração pública tem enormes desafios e desafios cada vez mais crescentes. Mas tem um desafio que é muito comum a todos os governos, independente de ser um país de economia desenvolvida ou um município no interior do Brasil, que é lidar com orçamentos cada vez mais restritos e cidadãos cada vez mais insatisfeitos com a capacidade de resposta do governo em relação às demandas latentes da sociedade. Tá? Então a gente teve nos últimos anos uma disrupção muito grande no mundo privado e isso, de certa forma, moldou novos comportamentos e desejos por parte do cidadão. Então hoje o cidadão pode pedir comida por celular, pode pedir um transporte por celular e isso traz muita complexidade para a administração pública que tem que lidar cada vez mais com isso também. Esses novos comportamentos geram mais complexidade para a administração pública à medida que tempo de resposta, fatores como o tempo de resposta, como a qualidade do serviço prestado e como a quantidade de canais de divulgação e de comunicação com o setor público passaram a fazer mais sentido, passaram a ser mais críticos para o cidadão. Quando a gente observa uma iniciativa privada, a gente vê a tecnologia sendo utilizada tanto para a discussão de produtividade e eficiência, então algoritmos sendo usados para ajudar e dar apoio à tomada de decisão, data mining e outros elementos, quanto para melhorar a capacidade de inovação das empresas privadas. Então, as empresas estão utilizando, por exemplo, a inteligência artificial para melhorar a experiência e customizar a experiência do cliente. No setor público, isso ainda é muito distante, é quase uma realidade um pouco utópica em relação ao mundo privado. Existem problemas crônicos no setor público que muitas vezes a tecnologia poderia ajudar. Questões como produtividade, papelada, subjetividade na tomada de decisão. E cada vez mais a gente observa governos discutindo como utilizar a tecnologia para resolver esses problemas crônicos. É bem verdade que na virada do milênio a gente tinha uma expectativa muito maior
Então, no boom das .com e enfim, quando a internet começou a se expandir mais, tinha uma expectativa muito grande que a gente chegaria em 2018, por exemplo, com problemas como esse já resolvidos. E isso frustrou boa parte do cidadão na medida que os governos não foram capazes de dar celeridade à introdução dessas tecnologias nos seus serviços. E hoje a gente tem inúmeros fatores como disseminação da internet, popularização dos smartphones e a própria discussão de metodologia ágil que vem crescendo, que no início dos anos 2000 ainda era muito incipiente, são fatores que podem contribuir para de fato transformar a forma pela qual o governo funciona. Liderar essa transformação digital no setor público não é uma missão fácil, né? Quais são os outros desafios que você enxerga para o governo ou para o servidor público? De fato, o desafio é menos técnico do que se espera. Quando a gente fala de um projeto de transformação digital, existem outros fatores que precisam ser levados em consideração. Um desses fatores é a discussão de cultura, de pessoas. Qualquer mudança na vida das pessoas, sejam elas servidores públicos, sejam elas clientes, cidadão, ela traz uma certa resistência, mesmo que aquilo traga um benefício num primeiro momento. E junto com esse fator, a gente tem outros elementos também, como a própria governança de um projeto de transformação digital, a metodologia a ser empregada, e que de certa forma não é só uma discussão técnica, e isso precisa estar na cabeça das pessoas. Perseu, aproveitando o gancho, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do case que a gente tem no Econ e Elo, que é o case do Espírito Santo, que é o Conecta Meio Ambiente. Você podia contar um pouquinho pra gente sobre esse case? O Conecta Meio Ambiente é um projeto estratégico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, junto com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A ideia é dar mais dinamismo à atuação dos órgãos de meio ambiente, ou seja, dar mais celeridade à prestação dos serviços, aumentar a eficiência interna do órgão, aumentar a produtividade. E isso a gente acredita que passa por 3 pilares principais. Um desses é a tecnologia. Então foi adquirida a plataforma de governo digital da Lecom, e que já está em utilização pelo órgão. E os outros 2 pilares são processos, uma discussão de inovação em processos. Não adianta a gente pensar em tecnologia desassociada de uma discussão de melhoria de processos. E, por fim, pessoas, que foi um outro fator que a gente já considerou, a gente já destacou a importância. Então, ele é um projeto que, em apenas poucos meses, já trouxe resultados muito significativos. Apenas com a introdução de uma nova tecnologia, o licenciamento ambiental simplificado, que é focado em pequenas empresas, teve uma redução de média de 80% no tempo de tramitação, de 30 dias úteis para 7 dias úteis, isso sem contar os benefícios para o cidadão, que antes tinha se deslocado do interior do estado do Espírito Santo para a capital, na verdade para Cariacica, onde fica a Secretaria de Meio Ambiente, e hoje ele não precisa fazer mais isso, trazendo muito mais benefício para o cidadão. Legal, Perseu. Muito obrigada pela sua participação, poder estar aqui um pouquinho falando pra gente sobre governo digital. E se você tiver mais alguma dúvida, poste aqui nos comentários que depois a gente vai responder para vocês. Muito obrigada. Cada vez mais, a tecnologia desponta como a protagonista nos processos produtivos e estratégicos. Inovações trazem possibilidades, criam alternativas e geram ações que beneficiam a gestão institucional e, consequentemente, a população. Ações céleres e inovadoras agregam segurança, eficácia e agilidade na prestação de serviços à sociedade. O uso de tecnologia de vanguarda promove uma verdadeira transformação digital. Diante desse cenário, a Secretaria de Tecnologia da Informação assume um papel de fundamental importância na estrutura organizacional do TCA-MS, que tem investido consistentemente no acervo de suportes tecnológicos com foco no aperfeiçoamento do controle externo. Para conversarmos sobre as ações executadas em 2020, o Gestão Pública de hoje é com o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TCA-MS, Daniel Eduardo Funabashi de Toledo. Eu começo agradecendo a sua disponibilidade em atender o nosso convite e perguntando o seguinte: uma das prioridades do TCA-MS, inclusive elas estão lá no planejamento estratégico, é elevar o nível de excelência dos serviços prestados à sociedade. O que é essa transformação digital? Então, Alessandra, essa transformação digital ela surgiu em 2019 da necessidade da gente poder evoluir a tecnologia com economicidade, praticidade e mantendo a qualidade do serviço prestado. Não só para o nosso público interno, as nossas áreas de negócio, mas também para o cidadão e para os nossos jurisdicionados. Então, em 2019, sentamos a equipe de TI e como iremos agir, mudando
as nossas metodologias, os nossos processos, as nossas áreas de sistemas, infraestrutura, principalmente focando em segurança da informação. Então, surgiu a ideia, vamos transformar para melhorar. E quais foram as principais entregas da STI, né, para a modernização do TCA-MS em 2020? Olha, foram muitas. A revista que nós produzimos, está na sua segunda edição, ela traz um compilado geral das principais entregas. Mas a gente não pode deixar de destacar algumas. O nosso carro-chefe, que nós implantamos em 2019, o TCE Digital, que é uma baita de uma tecnologia moderna, de ponta, desenvolvida inteiramente dentro do tribunal, com a nossa mão de obra, com a nossa equipe. E o TCE Digital é a nossa porta de entrada. Alessandra, o TCE Digital é uma das principais entregas do presidente Irã para o tribunal. É a grande transformação digital, porque ele acomodou o sem papel. O tribunal, a partir de 2019, começou nessa situação de não termos mais papel e hoje nós não temos mais papel no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Tudo eletrônico, tudo virtual. Então o TCE Digital, sem dúvida, foi a grande plataforma. Agora, em momento de pandemia 2020, como que não vamos falar do tal do plenário virtual? Como que seriam os nossos julgamentos sem o plenário virtual? Dá nem para imaginar. E assim, foi uma situação muito interessante. O tribunal lançou o plenário virtual em fevereiro de 2020. Não tinha pandemia, não tinha home office, não imaginávamos o que estava por vir. Então, nós fomos agraciados em ter esse produto para que os nossos trabalhos continuassem sendo executados independente do presencial ou do home office. Vamos falar portal do advogado e o protocolo virtual. O que essas duas entregas têm de significância para o TCA-MS? Olha, o portal do advogado foi uma parceria muito interessante que nós fizemos com a OAB-MS. Como que funcionava antes? O advogado queria consultar um processo onde ele era interessado ou até mesmo ele queria fazer uma petição. Ele tinha que vir fisicamente ao tribunal, tinha aquela burocracia do papel. Hoje não. Hoje, de forma 100% online, ele acessa os nossos sistemas, consulta os seus processos, peticiona, sem sair de casa, 100% eletrônico. Já o protocolo virtual, ele nos trouxe um benefício de melhorar a qualidade dos nossos dados. Então, um PDF, um arquivo que vinha do judicionado com prestação de contas, agora ele é tratado, sem perder a integridade, a gente faz uma série de verificações e tratamento nesse documento. E o que a gente tem de ganho efetivo? A área de negócio. Os nossos auditores, quando vão fazer as análises, com essa qualidade na entrada, a gente consegue propor a eles uma melhor cruzamento de dados, uma gestão de risco mais efetiva, e isso tudo ele verifica através dos painéis, que também é produzido pela STI, e a tomada de decisão dele é muito mais célere, muito mais assertiva, para que a gente possa dar andamento nos nossos processos. É a tecnologia facilitando a nossa vida. E sobre o portal dos advogados, temos um depoimento de como isso facilitou a vida dos profissionais, desses profissionais, né, da área do direito. Vamos ouvir o que disse o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul, Mansur Carmouche. Quero aqui de público fazer um agradecimento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul pelo portal da advocacia, que é muito importante para que nós possamos exercer a nossa atividade de forma eficiente e de forma transparente. É muito importante que esse reconhecimento seja dado ao Tribunal de Contas, porque tem um compromisso não só com a sociedade, como a cidadania brasileira. Daniel, além do portal do advogado, que a gente viu aí, o depoimento do presidente da OAB, seccional MS, né? O que mais a STI evoluiu em benefício da sociedade? Nós reformulamos os nossos sites, os nossos portais, com um único objetivo, que o cidadão, o judicionado, possa acessar as nossas informações de uma forma mais facilitada, né? Então nós remodelamos e redesenvolvemos o site do tribunal,
o site da ouvidoria, ações da corregedoria, o site da auditoria independente. Então, toda essa gama de sites do tribunal foi redesenvolvido para facilitar as consultas que a sociedade necessita. Uhum. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar essa conversa com o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MS, Daniel Eduardo Funabashi de Toledo. Nós estamos trazendo um curso que fala sobre o vereador, porque o vereador é aquele agente político mais próximo do cidadão. E neste curso a gente mostra quais são as necessidades do vereador para ter um bom exercício do mandato em prol da coletividade. E assim, sem dúvida nenhuma, o resultado final do mandato será benefício a toda a coletividade. Eu sou o Tércio Albuquerque, assessor aqui do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, também analista de política, e agora trago para você um curso importante sobre o papel do vereador, atribuições e funções dentro do aspecto legislativo. Nós esperamos que você venha conosco e, se interessou, faça sua inscrição através do site da Escoex. O Gestão Pública está de volta. Hoje conversamos com o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Daniel Eduardo Funabashi de Toledo, sobre a transformação digital do TCE-MS. Eu quero começar esse bloco perguntando como a STI foi surpreendida com a pandemia de Covid-19. Não foi fácil. Alessandra, todo o nosso planejamento para o ano de 2020, de repente, mudou. Foi por água abaixo e a gente precisava se adaptar, assim como a maioria das pessoas, no dia a dia. O que vinha acontecendo no decorrer de um dia, a gente tomava como iniciativa para o dia seguinte. Nossa maneira de pensar e agir precisou ser olhar para a urgência. O que é urgente hoje? O que passava na nossa cabeça? Nós não podemos parar. O tribunal não pode parar. Vamos para o home office, vamos para o teletrabalho, mas as ações do tribunal não podem parar. Nos vimos numa situação de tecnologia como área meio, suportando as demais, de repente viramos protagonistas de um cenário. Todos indo para casa e nós tendo que suportar. Eu preciso de um acesso, eu preciso de um sistema, eu preciso de um equipamento, eu preciso de um suporte porque o meu cartão digital não está funcionando. Então, nós sofremos um processo de readaptação. A gente consegue imaginar como foi. E eu tenho certeza que o plenário virtual, né, que você citou lá no começo, foi um desses desafios. Sobre esse assunto, vamos ver o depoimento da chefe da diretoria das sessões do colegiado do TCE-MS, Alessandra Ximenes. O plenário virtual, uma ferramenta altamente tecnológica, propiciou inúmeros avanços e benefícios nas atividades laborais da Secretaria das Sessões. Dentre esses avanços, destacamos agilidade nos processos internos pré- e pós-sessões, celeridade na apreciação dos processos, verificação, acompanhamento, registro de voto dos conselheiros e extratos de atas em tempo real. Tivemos no ano de 2020 105 sessões realizadas e 2.183 processos apreciados. O plenário virtual, muito mais do que uma solução tecnológica, significa um marco indelével na história do Tribunal de Contas. Daniel, quais outros trabalhos desenvolvidos aí pela STI você pode destacar durante esse período de pandemia que foi uma loucura na vida de todo mundo? Com certeza, um papel fundamental foi o Comitê de Gestão Tática do Tribunal, onde a gente tinha condição de dialogar e definirmos juntos quais seriam as diretrizes a serem seguidas. Alessandra, nossos equipamentos, os nossos sistemas não estavam preparados para o acesso externo. De repente, eu estava abrindo as portas do tribunal para os acessos externos, enquanto todos preocupados. Eu preciso trabalhar, eu preciso de uma máquina. A minha preocupação era só uma: segurança. Como eu ia abrir as portas do tribunal, pensando em sequestro de dados, a possibilidade de um vírus vir e impactar os nossos arquivos. Então foi assim assustador.
Em 10 dias, mudamos todas as nossas políticas de segurança, as nossas diretrizes, para o tribunal continuar funcionando. Ou seja, foi assim uma avalanche de mudanças repentinas na STI, de adaptações, mas tivemos um sucesso. Todos foram para o home office, o tribunal continua a pleno vapor, os julgamentos, as análises, os acessos, isolamos as nossas redes, priorizamos os nossos backups, demos ênfase às regras de firewall e antivírus para nos proteger com toda essa situação. Fizemos campanhas em conjunto com a Corregedoria e a comunicação do tribunal. Pessoal, troquem a senha, não abram e-mails que vocês não conhecem a origem. Tudo para manter os dados nossos de forma íntegra. E graças a Deus temos tido sucesso até então. Daniel, conversando com você, a gente entende todo esse trabalho, né, feito pela STI, porque a tecnologia faz parte da nossa vida, mas às vezes a gente não pensa que tem uma pessoa que está programando tudo isso, né? E aí quando a gente pensa isso em termos de instituição pública, né, e que agora há pouco novos gestores assumiram aí as prefeituras e tem gestor novo em secretarias, enfim, qual é o seu recado para esse gestor com relação aos investimentos em tecnologia da informação? Invistam em TI. Hoje, trabalhar sem o aporte tecnológico é uma tarefa muito árdua, muito complexa e os resultados vão demorar a vir. O investimento em tecnologia da informação, ele é necessário para a continuidade da prestação dos serviços e essencial com uma infraestrutura consolidada, um sistema de ponta, e a gente não pode esquecer que tecnologia é uma evolução constante. Um exemplo que eu sempre dou. Eu comprei um sistema em 2012. Nós estamos falando de tecnologia. Você usa o seu aparelho de celular de 2012? Não, porque ele já não comporta mais. Então a evolução tecnológica, ela é constante. Então é necessário esse investimento em tecnologia para continuar com uma boa prestação de serviço. Olha, Daniel, nós somos testemunhas disso, né, aqui no nosso trabalho, na comunicação. Eu fiquei muito feliz de você aceitar o nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho, porque a tecnologia ela está na nossa vida, né? Mas às vezes a gente esquece que precisa ter alguém ali atrás programando tudo isso, né? E você, de uma forma fácil, conseguiu mostrar como esse trabalho todo, né, mexe com toda a estrutura do tribunal e de uma forma muito incrível. E agora eu quero saber o que a gente pode esperar para 2021. Vamos dar continuidade no nosso processo de transformação digital. Eu queria, assim, enaltecer, além do comitê de gestão, a presidência que vem priorizando as nossas tarefas, os nossos projetos, baseado nas metas e nos nossos objetivos. Para 2021, já estamos a pleno vapor com o TCE Digital. Em 2020, nós incluímos a área da educação, a área da saúde, melhoramos o Obras, trouxemos o ato de pessoal, além da área do advogado, que nós já citamos aqui, e tem muitas novidades. Agora, não podemos deixar de enaltecer também o papel fundamental dos nossos colaboradores da STI. Eles fazem a diferença, eles têm comprado. Um dos jargões do futebol, que a gente usa muito, né? O técnico foi lá e deu a instrução para o time. O nosso time comprou a nossa ideia de trabalho e está colocando em prática. Então isso tem sido um dos grandes diferenciais. Então nós estamos conseguindo evoluir. E também agradecer a todos os nossos colaboradores do TCA-MS, que entenderam a nova filosofia de trabalho da STI e têm colaborado muito com as nossas entregas. Então, temos bastante coisa interessante aí para 21. Daniel, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua presença aqui. O Gestão Pública de hoje fica por aqui. Nos encontramos em breve para mais um bate-papo importante sobre o bom uso do dinheiro público. Até mais.